Olá, alunos de Introdução aos Estudos da Linguagem. A aula de hoje vai ser sobre língua, a relação entre língua e cultura. Eu não vou colocar em tela cheia porque a outra gravação que eu fiz, que eu acabei descartando, ela ficou em tela cheia e os slides estavam atrasados em relação à minha fala. Eu acho que o computador ficou um pouco lento, eu não sei, pode ter acontecido algum problema. Então eu estou gravando de novo e não vou colocar em tela cheia. Bom, antes de começar, eu queria comentar sobre um livro que eu estou lendo, Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago, porque eu li um trecho que tem muito a ver com a última aula sobre pós-estruturalismo, quando eu dizia que a língua, ela dialoga com a história. Então, algumas palavras, elas trazem uma memória, e é uma memória que vem da história. Às vezes não é muito claro esse diálogo, mas às vezes é mais fácil de encontrar com que momento da história aquela palavra dialoga. E eu trouxe como exemplo aquela frase que, fora de contexto, ela é muito bonitinha, o trabalho liberta, porém é escrito nos portões dos campos de concentração e dialoga então com a história do Holocausto. Então ela causa um efeito de sentido diferente, quer dizer, causa uma certa rejeição, um certo... Bom, o que nós sentimos quando se fala em Holocausto, né? E aqui nesse livro, O Ensaio sobre a Lucidez, o que acontece é que num país fictício, todas as pessoas, quase todas as pessoas, se eu não me engano, acima de 90%, numa eleição, votam em branco. Então é decretado o estado de exceção, porque os representantes acabam não sendo eleitos. Existe um número mínimo de votos para... São 3 partidos, direita, meio e esquerda. Um mínimo de votos para cada um, e depois quase a população na sua totalidade vota em branco. E está havendo uma discussão, quem votou em branco, porque chegam a perguntar para as pessoas se elas votaram em branco, só que todo mundo acaba negando, porque virou uma certa perseguição, né, a quem votou em branco. Então tem um momento que estavam discutindo até em usar detector de mentiras, porque as pessoas estão mentindo, não é possível que todo mundo fala que não votou em branco, mas usar detector de mentiras também é violar o direito dessas pessoas de não... porque o voto é secreto, né? E aí, com essa perseguição, a palavra branco toma novos efeitos e sentidos. Olha só esse parágrafo. Com o passar dos dias, de um modo, ao princípio, quase imperceptível, começou a notar-se que a palavra branco, como algo que se tivesse tornado obsceno ou malsoante, estava a deixar de ser utilizada, que as pessoas se serviam de rodeios ou de perífrases para substituí-la. De uma folha de papel branco, por exemplo, dizia-se que era desprovida de cor. Uma toalha que toda a vida tinha sido branca passou a ser cor de leite. E ele vai descrevendo outras situações em que o branco não é usado como se fosse um palavrão. Então aqui branco adquire novos efeitos e sentidos por causa de um momento na história desse país fictício. Então a palavra branco começa a dialogar com esse momento do voto em branco. Isso é um outro exemplo também de como as palavras elas não são neutras. Elas carregam uma certa ideologia. A ideologia se materializa nas palavras, né, na língua. E aqui é mais um exemplo. Eu estava lendo esse livro e acabei me lembrando disso. Bom, vamos para a aula de hoje sobre língua e cultura. Eu vou relacionar... Eu não vou falar só de língua e cultura de modo geral, mas relacionar com o ensino. Então, por isso eu queria falar um pouco sobre linguística aplicada. Porque aqui é a introdução aos estudos da linguagem, então, mas eu não vou falar só de linguagem, de estudos da linguagem, de linguística, eu vou falar sobre ensino. E é por isso que eu trouxe uma breve introdução sobre linguística aplicada. É um campo transdisciplinar de estudo que identifica, investiga e oferece soluções para problemas relacionados com a linguagem da vida real. Alguns dos campos com os quais dialoga a linguística aplicada são educação, filosofia, psicologia, antropologia, política, sociologia, psicanálise, etc. Isso porque a linguística aplicada, transdisciplinar, dialogando com outras áreas do conhecimento, ela busca teorias que vão explicar um determinado assunto, um determinado fenômeno linguístico, por exemplo, um determinado assunto, mas aplicado porque é voltado para alguma área.
prática. Então aqui tem alguns exemplos: linguística aplicada ao ensino de línguas, linguística aplicada aos estudos da tradução. Então todo trabalho acadêmico em linguística aplicada sempre conclui pensando qual a contribuição para a linguística aplicada. É um erro dizer que linguística é teoria e linguística aplicada é prática. Não é a linguística aplicada aplicando teorias da linguística, não é isso. A linguística aplicada, quando ela dialoga com outras áreas de conhecimento, ela levanta, digamos assim, suas próprias teorias, mas tem que discutir também essas teorias no campo aplicado. E aqui eu vou falar sobre ensino. Tem um slide que fala um pouco de tradução, mas eu vou focar no ensino. Então, vou falar sobre língua e cultura e sua relação com o ensino. O estudo linguístico do dia, língua e cultura, relação com a linguística aplicada, no caso, ensino de língua estrangeira. Eu vou começar introduzindo, relembrando competência e desempenho, como que competência cultural entrou nesse quadro. Depois eu vou falar mais sobre a relação entre língua e cultura e as implicações para o ensino e um pouquinho para a tradução também. Bom, relembrando Chomsky, ele que vem com o conceito de competência e desempenho. A competência linguística é a porção do conhecimento do sistema linguístico do falante que lhe permite produzir o conjunto de sentenças de sua língua. É um conjunto de regras que o falante construiu em sua mente. E o desempenho constitui o comportamento linguístico. Em outras palavras, competência seria o conhecimento sobre a língua e o desempenho é como esse conhecimento está sendo usado, como é sua performance quando está utilizando a língua. Mas Chomsky, ele não estava falando sobre ensino de língua estrangeira. Depois, nos anos 70, veio um autor chamado Del Hymes, ele falava sobre ensino de língua estrangeira, então ele revisitou esse conceito do Chomsky e acrescentou alguns elementos culturais. A consciência de que a língua e a cultura são inseparáveis somente começou a se fazer presente com os trabalhos de Hymes em 72. Não que ele seja o primeiro a falar sobre língua e cultura, mas ele foi um dos primeiros a discutir a questão cultural no ensino de línguas. Tá? Língua e cultura é uma coisa muito mais ampla, tem vários outros trabalhos que falam sobre a relação língua e cultura, mas como eu estou focando aqui em ensino de língua estrangeira, então eu trago esse autor que ele discutiu mais especificamente a cultura no ensino de língua estrangeira. Então, quando ele revisou os conceitos da competência e desempenho discutidos por Chomsky, Hymes acrescentou os aspectos socioculturais, contribuindo para que, a partir daí, o conceito de cultura passasse a receber mais atenção. Então, Hymes vem com o termo competência linguístico-comunicativa, que pressupõe uma competência cultural também, já que a língua e a cultura passam a ser vistos como inseparáveis. Bom, então, se língua e cultura são inseparáveis, nós pensamos, então quando a gente ensina inglês tem que ensinar cultura, né? Vamos discutir isso. O que é ensinar cultura, afinal de contas? Em geral, os livros didáticos, eles muitas vezes trazem algum texto, eu me lembro de um que tinha um nome que chamava Culture Corner, que era um momento de falar sobre cultura. Então falava muito da cultura dos países hegemônicos de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra, e se limitava a Halloween, St. Patrick's Day, a comemorações, aí coisas desse tipo. Então isso seria o ensino de cultura, num conceito um pouco mais limitado. Eu quero expandir esse conceito, na verdade, né, nessa aula. Agora, um livro ainda já dos anos 80, quer dizer, o livro é antigo, mas ele traz alguns conceitos que são importantes até hoje. Sobre ensino de cultura, o que Demian fala? As culturas mudam, é mais importante aprender como aprender uma cultura, que é sobre isso que eu quero falar hoje, do que aprender os fatos e verdades do momento. Não há grupos ou sociedades sem cultura, e língua e cultura se relacionam e interagem intimamente. O que cada um desses pontos significa? Se as culturas mudam, quando a gente fala assim, vamos falar sobre cultura dos países de língua inglesa, né? E geralmente dos países hegemônicos. Aí a gente pensa em Estados Unidos, Inglaterra e começa a falar, digamos assim, o americano é assim, a cultura lá é assim. Desse jeito a gente engessa a cultura,
né, ao invés de pensar que existem, que as culturas elas mudam e que pode variar, digamos, de uma região para outra. É que quando nós falamos que o americano é assim, que o inglês é assim, nós estamos usando alguns estereótipos para organizar o mundo, porque o mundo é caótico. Esse conceito eu estou trazendo da psicologia. Tem um estudo na psicologia que diz que os estereótipos eles são uma maneira de organizar o mundo porque as informações são muito caóticas. Então, quando nós temos esses estereótipos, digamos, em caixinhas, nós pensamos, o americano é assim, então eu sei como me comportar quando eu for para os Estados Unidos. Então, é uma maneira, talvez, de você tentar se comportar adequadamente, engessando a cultura dessa maneira, colocando em caixinhas dessa maneira. Isso significa que o estereótipo ele não é verdade ou mentira. O estereótipo pode ser, digamos, um conceito mais geral, que pode ser verdade para alguns grupos, mas não para outros. Então, um estereótipo sobre o povo brasileiro é gostar de futebol. É verdade, o povo brasileiro gosta de futebol, mas eu não gosto. Agora, um estrangeiro aprendendo sobre a cultura brasileira, ele entender que o futebol é uma parte importante da vida dos brasileiros, é um modo como ele interpreta o brasileiro e consegue se comportar no Brasil, digamos assim, saber que isso é importante, que ele pode talvez ser convidado para um jogo de futebol num domingo à tarde, e entender como que o brasileiro se comporta. Só que o brasileiro é, né, um estereótipo, porque eu e muitas pessoas não são assim. Não somos assim. Bom, não há grupos ou sociedades sem cultura. Quando nós falamos, por exemplo, aquele povo não tem cultura, aquela pessoa não tem cultura, esse é um conceito moderno que eu falo do século XIX e ultrapassado. Que a cultura é relacionada a produções da elite. Então, por exemplo, a música clássica é cultura e a música popular não é cultura. Agora, na pós-modernidade, o conceito de cultura não é esse. O conceito de cultura é toda a produção de uma comunidade, de um povo. Então, a comida é cultura, a língua é cultura, o comportamento é cultura. Então, nesse sentido, até, digamos, o funk é cultura no sentido de ser uma produção de uma comunidade. Então, não se você falar o funk não é cultura, né? Não é cultura no sentido moderno, é cultura por ser uma produção, goste você ou não da música, mas até o que é ou não palavrão também é cultura. Um exemplo cultural que eu me dei conta, por exemplo, que a palavra virilha em inglês, que é groin, ela é um palavrão, é uma palavra ofensiva. E em português não é. Então eu quero falar alguma coisa assim, eu sei lá, eu estava fazendo ginástica, estendi o músculo da virilha, agora está doendo, sei lá. Algo assim, você não fala isso em inglês porque é uma palavra ofensiva. Então até o que é ofensivo, ele é cultural porque nós ouvimos desde criança, não fala isso é feio, né? Não fala isso. Isso causa aqueles efeitos e sentidos da gente se sentir até mal quando ouve uma palavra, um palavrão, né? Bom, voltando, não há grupos ou sociedades sem cultura no sentido pós-moderno, que cultura é toda a produção de uma comunidade, né? Toda a produção de conhecimento, comportamento, comida, e tudo isso é cultural. Língua e cultura se relacionam e se interagem intimamente, e eu vou falar bastante sobre isso nos próximos slides. Numa sala de aula de inglês língua estrangeira, os alunos constroem significados sobre a cultura do outro a partir da sua própria. Isso quem disse foi Claire Kremers, é um nome bastante proeminente na área de estudos entre língua e cultura, da relação entre língua e cultura. Portanto, o aprendiz jamais chega ao real significado da cultura alheia, posto que a interpreta com o filtro de seus próprios olhos. Aliás, mesmo a percepção sobre a própria cultura se dá através de interpretações. Gramsci sugere que o professor se valha dessa situação para um ensino mais eficiente. O professor deve estimular uma discussão sobre cultura, procurando diferenças e similaridades com o próprio comportamento. Bom, sempre quando nós olhamos para uma cultura, nós estamos inevitavelmente interpretando através da nossa própria cultura, que é as nossas próprias ideologias, a nossa própria história. Então, nós só conseguimos interpretar a cultura do outro.
É sempre uma interpretação através do filtro dos nossos próprios olhos. Por isso é muito difícil falar, a cultura americana é desse jeito. Você está interpretando. E eu tenho vários exemplos que eu já reparei, por exemplo, eu e meu marido, que nós temos uma visão diferente de algumas coisas em relação aos Estados Unidos, e nós moramos lá no mesmo lugar, na mesma casa, e tivemos contato com as mesmas pessoas, e assim mesmo existem algumas interpretações diferentes em relação à cultura americana. Então, Gramsci sugere que o professor ele não ensina a cultura, porque ele não sabe, na verdade, não que ele não sabe a cultura, mas ele tem uma experiência que é a interpretação dele. E os alunos têm também. Então, a cultura ela deve ser discutida em sala de aula, não ensinada como se fosse algo correto, imutável, né? Como você ensina, sei lá, o que é DNA. Não é por aí. Então a cultura, como ela é muito mais complexa, ela é interpretada, não existe um real, não existe uma verdade, ela é sempre interpretada. A cultura é algo para ser discutido. No ensino de língua estrangeira, é preciso desmistificar o conceito de uma cultura canônica e única. Existem diferenças significativas entre grupos de uma mesma nação, sendo impossível para um professor ensinar a cultura alheia, como se fosse uma só e completamente conhecida por um professor. Isso que eu acabei de explicar. Mais eficiente seria um debate em sala de aula em que todos os envolvidos, professores e alunos, compartilhem seus conhecimentos, contribuindo para uma discussão sobre diferenças culturais. É preciso também ter sempre em mente o perigo das generalizações sobre a cultura do outro que podem levar a engessá-la considerando-a imutável. Isso eu tirei a Terezinha Maia e da Claire Kremisch, e eu já tenho falado sobre isso, que a cultura ela não é única e o professor não tem como ensinar uma cultura. Até porque se você falar em países de língua inglesa, são vários, né? Não é Estados Unidos e Inglaterra. Essa é uma questão hegemônica porque os materiais didáticos eles são produzidos por esses países, principalmente. Então, Cambridge, Longman, Oxford, são produzidos por Estados Unidos e Inglaterra. Longman, Estados Unidos, Cambridge, Oxford, Inglaterra. E aí, eles acabam veiculando a cultura do modo como eles querem que nós vejamos. Então, é um modo hegemônico e dominante de disseminar a cultura. Como consequência, nós geralmente interpretamos a cultura desses países hegemônicos como algo, digamos, superior à nossa. Isso porque o que é veiculado no material didático acaba influenciando o nosso pensamento dessa maneira. E isso é um processo inconsciente, nós não percebemos isso. Mas quem faz os materiais didáticos faz com um processo, eu acho que, se não totalmente, mas parcialmente consciente, do que eles querem mostrar e o que eles querem esconder. Seguindo. Bom, identidades, elas são parte da nossa cultura também. Identidade que não é RG, mas aquilo com que nós nos identificamos, tudo que nos forma, a nossa cultura forma a nossa identidade, a nossa história, nossas experiências. À medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, multiplicam-se também as cambiantes possibilidades de identidade. Isso é tirado do livro A Identidade na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Um livro bem interessante que discute essa questão das identidades. A identidade permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. Por que isso é importante? Quando nós estudamos uma outra língua, a nossa identidade, ela continua em processo, mesmo sendo monolíngua, ela está em processo, sempre sendo formada, com novos conhecimentos sendo produzidos e novos contatos que nós temos, não contatos com pessoas, mas contatos com ideias que nós temos no dia a dia, isso tudo vai formando nossa identidade também. E quando nós estudamos uma língua estrangeira, existe um conceito, que é da psicanálise, do eu e o outro. Esse outro é o falante de língua inglesa. Eu vou falar, né, da língua inglesa aqui, mas o falante da língua estrangeira que você está estudando. Não é uma outra pessoa.
Esse outro é um falante imaginário que nós queremos ser, né? Aquele falante proficiente que nós queremos ser. Então, quanto mais nós nos identificamos com esse outro falante da língua inglesa, mais fácil fica nós falarmos a língua inglesa. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas que não gostam dos Estados Unidos por questões ideológicas, que rejeitam os Estados Unidos, têm mais dificuldade de aprender inglês pela rejeição às ideologias daquele país, porque não conseguem se identificar com esse outro. Mas quando nós falamos uma outra língua, essa identidade ela acaba sendo híbrida. Isso é no próximo slide, acho que eu falo de identidade híbrida. As culturas moldam a identidade gerando uma identidade híbrida. Então, quando nós aprendemos uma outra língua, nós aprendemos também a ver o mundo de outra maneira. É muito interessante isso que você começa, é assim que fala isso em inglês, então é assim que eles veem o mundo, que o falante de inglês vê o mundo. Um exemplo bem básico sobre isso são o sistema métrico e o imperial. Nós não conseguimos pensar em milhas. Se a gente estiver nos Estados Unidos, alguém falar, fica 2 milhas daqui, a gente vai fazer as contas na nossa cabeça, mas pensar, conseguir sentir se isso é longe ou perto, nós não sentimos, nós fazemos as contas porque esse sentimento só vem a partir de quilômetros. Aí eu me lembrei daquele filme A Ilha, em que o Leonardo DiCaprio, um francês, eles iam atravessar o oceano para chegar na tal ilha, né? E estavam calculando o quanto que eles tinham que nadar. O francês falou, deve ser uns 2 quilômetros. E o Leonardo DiCaprio falou, não consigo pensar em quilômetros. E isso né, como que você calcula se é bastante que você vai ter que nadar ou não? Esse não é um cálculo matemático, mas esse sentimento, 2 quilômetros, nossa, vou ter que nadar muito. Mas em milhas você vai ter que fazer as contas aí, é 1 quilômetro mais ou menos 1,6 milhas. Em Fahrenheit é a mesma coisa. Eu consegui, depois de um tempo, ter um certo sentimento do que era o Fahrenheit. Consegui entender, digamos que 70 já está quente. Mas eu demorei um pouco, no começo eu tinha que ficar fazendo as contas, porque eu só consigo sentir em Celsius. Então, a questão aí não é matemática, mas o modo como nós vemos o mundo, o modo como nós interpretamos o mundo tem a ver com a língua que nós falamos. E quando nós falamos uma outra língua, essa outra língua, ela acrescenta uma nova visão de mundo. Por isso que a língua não é estrutura, né? A língua não é só uma estrutura nova que você aprende, mas uma nova maneira de ver o mundo. E aí que entra a questão cultura, identidade e língua. Para entender o conceito de língua-cultura, eu vou fazer uma análise de relatos de conflitos culturais vividos por brasileiros no exterior. Esse foi um estudo que eu fiz. Eu apliquei questionários a alguns brasileiros que moravam no exterior. Aí, das respostas que eu obtive, eu escolhi alguns para esse artigo, porque quando eu falei sobre conflitos culturais, alguns deles, que eu vou colocar aqui, eles falaram sobre a língua especificamente. Isso significa que, inconscientemente ou não, eles percebem a língua como cultura. Então eu pedi conflitos culturais e falaram sobre dificuldades com a língua. E todos eles colocaram no questionário que tinham uma certa fluência na língua inglesa, a percepção que eles tinham. Então, para dizer que a fluência, ela não garante que não vai haver conflitos. Então vamos ver alguns conflitos culturais. Como eles estão totalmente relacionados à língua, eu separei entre pronúncia e entonação, depois tem gramática e vocabulário. Pronúncia e entonação, vamos lá. Esse é um relato de uma médica, está aqui embaixo, médica psiquiatra, que tem doutorado completo, tinha na época que respondeu o questionário 43 anos, e havia morado em Pullman, em Washington, nos Estados Unidos, de 96 a 2002. Ela disse, logo nos primeiros dias, ao apresentar-me aos meus colegas, dizendo de onde vinha, o que fazia, etc., mencionava que era casada com Daniel. A pronúncia americana de Daniel é Daniel. Porém, apesar de estar nos Estados Unidos, eu continuei a chamar meu marido de Daniel, como se pronuncia no Brasil. Só que Daniel em inglês significa Daniel, ou seja, pessoa do sexo feminino.
Isso foi razão para uma pequena confusão por um curto espaço de tempo até que as pessoas conhecessem meu marido Daniel. Alguns colegas pensaram que eu era gay casada com uma moça chamada Daniel. Bom, por que isso é cultural? Ela no início, apesar da fluência, ela não quis pronunciar Daniel, porque não é o modo, parece que muda a nossa identidade, né? Se a gente mudar o nosso nome, a pronúncia do nosso nome, é totalmente relacionado à nossa identidade. Então ela continuou pronunciando do jeito que se falava no Brasil, até ela perceber que isso causou confusão. Então vai existir aí um conflito entre você continuar pronunciando o seu nome da maneira como se pronuncia no Brasil ou se adaptar para ser melhor entendido. E quando você se adapta à pronúncia do seu próprio nome, isso está mexendo com a sua identidade. Isso aconteceu comigo mesmo, que eu mudei de Alessandra para Alexandra, e que é inclusive errado, porque Alexandra é com X. Mas eu falava assim para me fazer entender. E de alguma maneira a gente sente que isso mexe com a identidade, igual quando a mulher casa e adquire o nome do marido, também mexe com a identidade. Então aqui ele é cultural porque está relacionado com a identidade, está relacionado com o modo como nós escolhemos pronunciar o nome. Ela poderia ter continuado, não, no Brasil é Daniel, vou continuar pronunciando Daniel. Não sei como que ela continuou depois disso, se ela mudou para Daniel ou não. Estávamos eu e o pessoal do meu laboratório almoçando juntos e conversando sobre o nosso trabalho. Quando planejávamos os próximos passos da pesquisa, sim, esse daqui é um professor universitário com doutorado completo, tinha 37 anos, morou em Long Island, 2004-2008. E estava fazendo pesquisa lá na época. Então, quando planejávamos os próximos passos da pesquisa, eu perguntei a PI, isso daqui é Principal Investigator, ou seja, chefe de laboratório, se ela faria um determinado experimento. Ela teve uma reação inesperada, estranhando minha pergunta. Então perguntou se eu estava mandando que ela fizesse o experimento. Eu disse que não, estava somente perguntando. Ela respondeu, que você falou com autoridade. Mais tarde, conversando com uma pessoa que é professora de inglês e que também estava à mesa, entendi que, além de ter errado a ordem do sujeito e verbo na pergunta, errei na entonação. Foi isso que gerou o tom mandando que era para ser uma pergunta. You're gonna do that? Não, falling intonation, you're gonna do that. Quando deveria ter dito, are you gonna do that? Rising intonation. Bom, a questão da entonação também é cultural, porque em português as entonações são diferentes. O que ele usou ali soou mandão, bossy, que ele não queria. E eu lembro quando eu dava aula em escola de inglês, eu achava esses exercícios de entonação muito chatos, porque eu pensava, ninguém fala igual um robô. É óbvio que existe uma entonação, em qualquer língua existe uma entonação. Às vezes eu até pulava os exercícios porque eu achava meio chatos. Mas aí eu entendi que a gente tem que aprender que a entonação é diferente e ela importa. Ela importa porque ela pode dar o tom errado. Então, aqui também é uma questão língua e cultura. Né? A própria entonação vai dizer se você está perguntando, está afirmando, está sendo bossy, enfim. Há um relato sobre gramática. Esse é o relato de um diretor sênior de empresa, que tem ensino superior completo, 45 anos na época, e morador de Nova York há 23 anos na época também, né? Agora mais tempo. No começo tinha problemas em botar o would you, could you or can you na frente dos pedidos. Portanto, falar para alguém ligar a luz é mais do que turn on the lights, apesar de estar gramaticalmente correto. Em português, o could you pode ser posto na informação da pergunta, em vez de acrescentar palavras. As pessoas se ofendiam. Bom, o que ele quer dizer aqui é que o imperativo em inglês, mesmo que você coloque o please, ele não soa tão... Desculpa, ele não soa tão educado, tão polite. Então, é melhor, em determinadas situações, aqui talvez seja no trabalho, eu não sei, colocar would you, could you, ou can you. Então, could you turn on the lights, please?
ao invés de simplesmente falar turn on the lights, please, mesmo usando please, mas usar o imperativo. Então, isso, quando se estuda nos livros didáticos, digamos, o would, could, isso tem que ser falado também para os alunos. O que é mais educado usar, por que usando a estrutura gramatical do português você pode soar mal educado? Isso não significa que o brasileiro é mal educado, não tem nada a ver. Existe gente mal educada em qualquer país, mas é porque a língua ela se comporta dessa maneira, ela funciona dessa maneira, em que no português a entonação, nesse caso, sem o would you ou could you, a entonação ela já pode trazer a polidez necessária. E em inglês, dependendo da situação, talvez uma situação numa empresa ou algo assim, é melhor ir por um lado um pouco mais formal. Would you turn on the lights, please? Apesar de que não, eu falei uma situação mais formal, mas não é formal não. No dia a dia também você vai usar o could you please, can you please, é muito comum. Um relato sobre vocabulário, vamos lá. É sobre o please, eu acho isso aqui. Nos meus primeiros dias na Inglaterra, esse daqui é um professor universitário com doutorado completo, 42 anos, que morou em Lancaster, na Inglaterra, por um ano enquanto fazia pesquisa. Nos meus primeiros dias na Inglaterra, experimentei uma certa dificuldade em me fazer entender pelos motoristas do ônibus que eu utilizava para ir à universidade todos os dias. No começo, imaginei que era porque eu usava frases muito longas e os estudantes simplesmente falavam algo do tipo return ticket to uni, please. Era algo de fato intrigante, pois, por pior que fosse minha capacidade de falar inglês, o motorista poderia deduzir facilmente o que eu estava pedindo, já que era o que todo mundo que subia no ônibus pedia, ou seja, um bilhete de ida e volta para a universidade. Só depois me dei conta de que na Inglaterra é comum uma certa polidez oficial, manifestada, por exemplo, no uso obrigatório do please, no final de todas as frases onde algo é solicitado. Um fato curioso associado a isso é que uma das maneiras dos ingleses manifestarem seu descontentamento com a atitude, comum entre os brasileiros, de não usar o please, é fazer de conta que não entenderam, que não entendem. Bom, qual é o problema do please aqui e do por favor? O relato anterior era sobre, por exemplo, apagar, acender a luz é um favor que você está pedindo. Então você vai pedir um favor, geralmente usa would you, could you, can you. Aqui não é um favor. Aqui você está comprando um ticket, um bilhete para o ônibus. Existe também nos cafés, você vai comprar um café, um hambúrguer, que seja. A questão é que a diferença entre você pedir um favor, e nesse caso não é um favor, você comprar alguma coisa, é que nos favores você vai falar would you, can you. E nessas outras situações não precisa o can you sell me a ticket, não faz nem sentido isso. Mas o please ele é usado do mesmo jeito. Então, return ticket to uni, please. Quer dizer, não tem o could you please sell me a return ticket, não tem esse could you please porque não é um favor. A diferença no Brasil, na verdade, é que o por favor ele é usado em geral para favores. E quando não é um favor, você está comprando alguma coisa, o por favor ele não é obrigatório. Você pode falar, claro que pode, mas se você não falar, você não é interpretado como mal educado. Então você vai comprar um café, você vai pedir o hambúrguer ou qualquer coisa assim, o por favor ele é dispensado se você usar a entonação correta, tratar bem a pessoa que tá te vendendo. O obrigado não, o obrigado geralmente ele é mais obrigatório, né, na etiqueta social. Mas o por favor em português ele é muito mais usado com favores mesmo, e não com as pessoas que estão vendendo o produto dela. Mas com favores, então por favor acende a luz, faz favor para mim, né, de acender a luz, enfim. E aí em inglês nós esquecemos de colocar o please quando vamos comprar algumas coisas, e aí nós somos vistos como mal educados,
e ele relata aqui que a pessoa finge que não entende, né? Então tem esse conflito aí de ser visto como mal educado e a pessoa não atender aquilo que você está precisando, você não sabe o que está acontecendo, né? Eu separei aqui uma foto que eu tirei no aeroporto. Isso aqui é o carrinho, né, de mala, que você pressiona essa barra para liberar o freio, né, senão para ele não andar sozinho. Então, em português está pressione para baixo, em inglês, please press to release brake. É só um imperativo. Com imperativos, nós não usamos o por favor. E aqui é um imperativo, mas se usa. Tem também algumas situações, como por exemplo, cuidado com o vão, né, o vão no metrô, entre a plataforma e o metrô. Please watch the gap. Cuidado com a cabeça quando você vai sair da van, né? Em cima tem cuidado com a cabeça, please watch your head. Acho que é alguma coisa assim. Em manuais, também às vezes você vê um manual de um electronic device, por exemplo. Please connect the cable to the device, alguma coisa assim. Em português não é por favor, conecte o cabo. Se você estiver traduzindo o manual, você omite esses por favor, essas palavras, o por favor em situações em que em português é somente o imperativo. Aí na época da Copa no Brasil, eu me lembro que eu vi uma discussão no Facebook de pessoas dizendo que as traduções para o inglês, que fizeram várias traduções de placas, né, e tudo mais, eram mais educadas, porque tinha o please, e começou aquela discussão de que o brasileiro é mal educado. Existem várias coisas aí, né? Esse que eu acabei de falar, não se usa, por favor, com imperativo em português. Então não é porque nós somos mal educados, isso é uma questão cultural. Ser mal educado não é cultural. Cultural é que o por favor é para fazer um favor. E pressionar a barra não é um favor, é uma instrução. E outra questão por trás disso é a síndrome de vira-lata, que tem vários fatores, e um deles, existem alguns estudos na área de ensino de línguas, que diz que um pouco da síndrome de vira-lata vem inclusive dos livros didáticos que colocam a cultura americana e britânica acima das outras e que influenciam o nosso modo de ver o mundo também. Bom, então, o please ele não é simplesmente só um por favor, ele é usado em situações em que no Brasil não se usa o por favor, então ele não é uma equivalência completa. Como se traduz please? Por favor, tá, tudo bem, é traduzido dessa maneira. Mas os alunos têm que saber em que situações ele tem que usar o please que o brasileiro não usa. Bom, desses relatos. Esses relatos, eles constituem exemplos concretos da inseparabilidade entre língua e cultura. Conceito bastante repetido, mas talvez pouco compreendido na prática. E as histórias demonstram de que maneira a fluência não é fator determinante para livrar o aprendiz dos equívocos. Então, para o ensino, o que isso implica? Isso implica dizer que o ensino de cultura ou a discussão de cultura não é só naqueles textinhos sobre St. Patrick's Day, mas tem aquele grammar chart. Na próxima discussão sobre no próprio ensino de gramática, por exemplo, questões culturais podem ser discutidas, podem ser apresentadas para os alunos e serem comentadas. Então, mesmo quando se está falando da língua estruturalmente, né, eu vou ensinar present perfect, né, mesmo quando se está falando da língua estruturalmente, ainda assim você tem a cultura sendo veiculada. E um exemplo também muito claro são os ditados populares, porque é língua, mas que veicula um ponto de vista, ele veicula a cultura de um país. Eu lembrei daquele ditado The early bird catches the worm, Deus ajuda quem cedo madruga, que em português existe aí um Deus que vai ajudar aquele que acorda cedo, então o sujeito da frase é Deus. Ele veicula uma ideologia religiosa que em inglês não tem. The early bird é você que acorda cedo e vai lá pegar a minhoca. Se Deus existe ou não é uma outra questão. Então, e eu lembro uma vez uma aluna minha que me perguntou como ela queria finalizar uma carta com fica com Deus. Eu posso falar stay with God? Quer dizer, pragmaticamente isso não existe, as pessoas não falam dessa maneira.
Embora agora o conto da Aya, mas para vocês verem, é uma outra sociedade, uma sociedade totalmente teocrática, e aí eles usam bastante algumas expressões que incluem a religião. Mas, de um modo geral, a língua portuguesa tem mais expressões desse tipo do que a língua inglesa. A língua inglesa tem também, né? Mas na língua portuguesa tem mais. E eu fiquei pensando, ela queria terminar a carta dessa maneira, mas não é uma maneira pragmática que se termina uma carta na língua inglesa. E isso é uma questão cultural também, não é só uma questão de traduzir, fica com Deus, stay with God, soa até estranho, né? No conto da Aya eles falam Godspeed, e que é uma expressão que eu só ouvi no conto da Aya, eu nunca tinha ouvido antes, para falar a verdade. Além daquela música do Streets of Fire, mas essa é uma outra história. Então, esses são alguns exemplos, como os ditados populares também, sobre inseparabilidade entre língua e cultura. Cultura não é só falar sobre comemorações. E até os anos 70, antes dessa discussão toda entrar em pauta nos textos acadêmicos, existia uma ideia de que sim, era possível separar língua e cultura, e que você tem que ensinar somente a língua e não a cultura. É uma visão estruturalista de língua, porque na visão pós-estruturalista, a língua ela veicula a cultura, não tem como separar. Então, tudo isso volta à questão da competência cultural discutida por Hymes, que competência cultural não é conhecer a cultura do outro como se essa fosse única e imutável. Por exemplo, eu conheço muito a cultura americana, eu sei que tem o Halloween, eu sei que tem St. Patrick's Day, que eles comem apple pie. Mas você tem que saber movimentar-se entre essas culturas, é adquirir uma fluência que você sabe que tudo que você aprende é um estereótipo, que pode ser verdade ou não, que pode ter mudado, inclusive. Você saber pedir desculpas no caso de ser mal interpretado, você saber interpretar a cultura, entender que você está adentrando, digamos assim, com uma nova língua, você está adentrando uma nova cultura. Então tudo isso é saber se movimentar entre as culturas, é saber que a língua veicula a cultura e saber lidar com os conflitos que inevitavelmente vão surgir. Mas os conflitos são positivos, porque eles contribuem para a formação da nossa identidade e representam riqueza cultural. Implicações para o ensino, eu tenho falado isso, na verdade, a apresentação toda, né? Discussões sobre cultura a partir da própria estrutura da língua e não somente nos textos sobre Halloween e St. Patrick's Day. Esse texto que eu escrevi, não essa apresentação, eu fiz um artigo que eu vou disponibilizar também. Ele foi inspirado num outro artigo da Terezinha Maia, é uma professora da Unicamp, e um artigo dela que eu não tenho mais, esse artigo ele não está disponível na internet, mas ele se chama, porque é um artigo mais antigo, Going Beyond Halloween and Apple Pie. Aí ela coloca alguns relatos dela, morando nos Estados Unidos, discutindo que cultura não é só Halloween e Apple Pie. Aí ela conta algumas coisas engraçadas até. Que ela estava na casa, nem sei de quem era, uma outra mulher que ofereceu um bolo para ela. E em português, ou no Brasil, digamos assim, você primeiro recusa e a pessoa insiste e você aceita. É meio que um ritual. E ela recusou esperando que a pessoa oferecesse novamente, a pessoa não ofereceu e guardou o bolo e ela queria o bolo. Então esse ritual de oferecer novamente, ele pode ser interpretado como, um estrangeiro no Brasil pode interpretar como inconveniência e o brasileiro no exterior pode ficar sem o bolo que ele queria. Aí uma outra situação que ela disse que ficou constrangida, ela se casou com um americano lá, e ela estava com um grupo de brasileiros na casa dela, e os brasileiros falaram, vou embora, alguma coisa assim. No que ela ia falar, fica mais um pouquinho, o marido dela levantou e abriu a porta. O que o marido dela estava fazendo era que na cultura dele é muito educado você levantar na frente dos seus convidados e abrir a porta para eles. O que para o brasileiro pode ser rude, parece que está mandando embora, né? Então nós temos esses rituais, fica mais um pouco, né? É linguístico, né? A expressão fica mais um pouco, ela é linguística, mas ela é um ritual, ela é cultural.
E uma outra situação que ela explica também no artigo era sobre pagar a conta no restaurante. Então, de novo, existe o brasileiro, ele insiste um pouco, não, deixa que eu pago, não deixa pra mim e tal, até entrar num consenso, né? Mas existe um pouquinho dessa discussão. E se você falar, não, deixa que eu pago, o americano vai simplesmente guardar a carteira. E eu confesso que o fato de estudar inglês, eu comecei a adquirir um pouco disso. Parece um jeito mais objetivo, isso não é um elogio, né, de modo algum, mas parece um pouco mais objetivo. Deixa que eu pago, ah, tudo bem. Ou então, você quer o bolo? Não, ah, tá bom, você não quer. Mas eu tenho que entender também que a pessoa quer o bolo e quer que eu insista um pouco mais, né? Então é importante a gente saber se movimentar entre as culturas dessa maneira, né? Não adquirir totalmente, quando nós somos bilíngues, nós temos que saber dessas diferenças. Não, ah, se eu estou com um brasileiro, eu vou oferecer o bolo mais uma vez, porque eu sei que isso é um ritual. E esse texto, ele era engraçado até, ele era muito interessante. Daí eu pensei, ah, então quais são os conflitos culturais, né, que os brasileiros passam nos Estados Unidos? Aí eu resolvi escrever esse texto. Implicações para a tradução, eu não vou entrar muito, porque vocês são da licenciatura, mas é que essa aula eu tinha preparado quando tinha junção, né? Problematização da noção de equivalência. Would, por exemplo, é equivalente ao futuro do pretérito, né? Faria, daria, esse tipo de coisa, em português. Porém, cada qual com sua carga de significados instáveis. E o mesmo acontece com please e por favor. Eu comentei sobre tradução de manuais, por exemplo. E eu lembro de um livro que eu estava lendo e que, em português, por favor, não se sinta... Eu não me lembro, mas eu vou colocar aqui, triste. Por favor, não sinta triste com isso. E aquilo me intrigou. Eu falei, eu tenho certeza que em inglês está please, don't feel sad, alguma coisa assim. E eu procurei na internet, achei trechos do livro e tinha mesmo aquele please, mas que em inglês, em português não ficou, não soou bem, porque era um imperativo, não era um favor, né? Não se sinta triste com isso, né? Ou por favor, ele poderia ser omitido ali. Aqui está o texto que eu escrevi, eu vou disponibilizar para vocês, diferenças culturais percebidas por brasileiros no uso da língua inglesa no exterior e seu tratamento em livros didáticos. E essa foi a aula de hoje sobre língua e cultura, eu fico disponível se vocês tiverem perguntas no Classroom ou por e-mail, de qualquer maneira, e vou deixar a atividade para vocês fazerem no Classroom, ok? Até a próxima!